Olá a todos, estamos mais uma vez na nossa aula sobre Halachot de Shabbat. Hoje vamos ter a terceira e última aula sobre preparação do café e do chá do Shabbat. Vamos lá. Adicionar açúcar e adoçante a uma xícara de chá ou xícara de café. O açúcar é completamente cozido em seu processo de fabricação. Portanto, é permitido colocá-lo em água fervente que está em Kli Sheni. Em relação ao adoçante, depende. Adoçante em pó ou gotas, a mesma conduta como o do açúcar. Adoçante em comprimido, já que contém ingredientes que não passaram pelo processo de cozimento, devem ser postos somente em Kli Shlishi. Adicionar leite a um copo com café solúvel. É permitido acrescentar leite pasteurizado, frio, a um copo de café solúvel que está no Kli Sheni. E mais ainda, é permitido acrescentar leite esterilizado, frio, que passou por um processo à temperatura de 120 graus Celsius. Preparação de café preto, ou como se diz em Israel, café turco no Shabbat. Eis que existem alimentos que são cozidos em Kli Sheni, e nós não sabemos quais exatamente são os alimentos que passam por esse processo ou que não passam. Portanto, é estritamente proibido colocar no Kli Sheni que esteja na temperatura de 45 graus Celsius qualquer produto que não foi cozido, como, por exemplo, café moído, cacau comum, folhas de chá. Daqui aprende-se que é proibido colocar o café preto no Kli Sheni, que está em temperatura de 45 graus Celsius. A razão é que este café foi somente tostado no forno e não foi cozido e posteriormente ressecado. Obviamente que também é proibido derramar água quente direto da jarra elétrica sobre esse café. Segundo o costume sefaradi, o Rabino Ovadia Yosef, de abençoada memória, permite derramar água quente da jarra elétrica sobre tal café. A razão é que, conforme o costume sefaradi, que vai de acordo com o Shulchan Aruch, não há proibição de cozinhar algo após ser assado ou tostado. Porém, o Rabino Ben Zion Bashaul, de abençoada memória, proíbe pelo seguinte motivo: o dito pelo Shulchan Aruch é somente no caso que, através de ser assado ou tostado, tal alimento está pronto ao uso. Caso que no café não existe, uma vez que o café por si só não está pronto ao uso. Usar saquinhos de chá ou essência de chá no Shabat. Saquinhos de chá que não foram cozidos antes do Shabat, uma vez que o correto era preparar essência antes do Shabat. Tais saquinhos é permitido colocar somente em Kli Shlishi. O saquinho deve ser retirado somente através de uma colher, pois, ao ser retirado com a mão, o saquinho passa a ser uma coadora de água que fica pingando do saquinho. Esse ato é proibido no Shabat pela proibição de borer, escolher. Saquinhos de chá que foram cozidos antes do Shabat, ou que foi derramado sobre eles água quente do Kli Rishon antes do Shabat, caso essa essência esteja no bule que está posta sobre a jarra elétrica no Shabat, ou seja, a essência continua quente para Ashkenazim, contanto que não esfriou totalmente, e para Sefaradim, que esteja até 80 graus Celsius, é permitido colocá-lo num copo vazio de água e derramar sobre essa essência diretamente água da jarra elétrica no Shabat. Caso tenha baixado das orientações citadas acima, é permitido somente colocá-la em Kli Sheni. Caso o bule foi retirado sobre a jarra elétrica para servir chá ou por qualquer outro motivo, é permitido devolvê-lo ao lugar somente se não esfriou totalmente para os Ashkenazim ou se não baixou de 80 graus para os Sefaradim. Chaleira, que contém essência de folhas de chá, sem saquinho, que foi cozida antes do Shabat. Caso na sede do bule exista uma mini rede para peneirar as folhas da essência, é permitido servir essa essência somente após que as folhas estão no chão do bule. O motivo é que, caso não estejam no chão do bule, as folhas são consideradas como misturadas na água e, ao passar por essa mini rede, a pessoa transgride a proibição de borer e escolher no Shabat. Caso haja terminado a água do bule
folhas ou saquinhos secos. Caso as folhas de chá ou saquinhos estejam secos, é permitido derramar sobre eles água quente direto do Klirishon, por serem produtos secos que passaram por processo de cozimento e que não há proibição de serem cozidos novamente. Sobrou pouca água. Caso haja sobrado pouca água para Ashkenazim, caso não esfriou totalmente, e para Sfaradim, caso não baixou de 80 graus, é permitido derramar água quente direto do Klirishon. Caso a água que sobrou esfriou abaixo das definições citadas acima, é permitido derramar água quente somente através de Kli Sheni. Muito obrigado a todos.